Primeiramente, agradecer mais uma vez à Casa pelo espaço, né, inclusive para nos possibilitando dividir a fala aqui. A gente agradece aqui pela abertura. E também, meu papel aqui, acho que fazer um pequeno resgate, né, sobre como chegamos até aqui, né. No ano de 2021, com as cheias, né, que assolaram a região, né, a Caritas ela foi uma das entidades que buscou contribuir com as pessoas atingidas, né, por meio de uma campanha que a gente deu o nome de SOS Bahia e Minas Gerais, e por meio da qual a gente realizou algumas ações aqui no norte de Minas, em apoio aos municípios que foram atingidos. Aqui em Porteirinha, né, foi um dos municípios que nos possibilitou, para além da ação emergencial, né, continuar um trabalho, né, que a gente deu o nome aí de incidência política, que é aquele momento onde, passado o momento emergencial, passado o momento da ajuda nos processos de reconstrução, né, a gente propõe à sociedade discutir as estruturas do município no sentido de, olha, e se acontecer algo de novo, o que a lei tem o que o município tem de legislação, tem de orçamento, né? Os municípios estão preparados para lidar com as questões relacionadas às emergências climáticas que o mundo está atravessando, né? Nesse sentido, a gente realizou, primeiro, uma plenária mais ampla no sindicato, né, com uma discussão com diversos setores da sociedade. No segundo momento, uma oficina que a proposta inicial era construir um plano de risco e emergência, de gestão de riscos e emergências com as comunidades atingidas. Mas aí, naquele momento, senhor vice-presidente, né, a comunidade vira para a gente que estava vindo no papel de assessorar aquele encontro e diz, olha, o que a gente quer, é uma frase que impactou a gente não quer construir rotas para fugir do rio, nós queremos cuidar da saúde do rio, né? E a gente começou a construir com a comunidade naquele momento, na lógica de reconhecer o rio como um sujeito de direito, né? E aí, no ano passado, estivemos aqui com essa plenária cheia, né, e que os senhores aprovaram, né, a Lei 2.251, né, que reconhece aí o Rio Mosquito como um sujeito especial de direitos protegidos, né? Mas essa lei, uma lei em aberto, né, ela diz sobre que o Executivo precisa regulamentá-la, né? Então, para que ela surta os seus efeitos plenos. Então, esse grupo, né, de entidades, de comunidades, continua esse trabalho no sentido de dar continuidade à incidência política, tanto no sentido de construir junto com o Executivo um decreto de regulamentação que seja, de fato, participativo e que garanta, né, no comitê guardião aqueles que, de fato, cuidam, né, guardam o rio, né, quanto no sentido de pensar junto com a sociedade, pensar junto com as autoridades do município o orçamento público para que assegure, de fato, aquilo que os senhores declararam no ano passado, né, os direitos do Rio Mosquito, ou seja, entendendo a importância dele e trazendo ele para um lugar que até então, né, na ótica do direito que a gente tem, né, é ocupada somente pelo ente humano, né? Então, a gente afirma que o rio ele merece a mesma proteção que os demais entes da natureza, inclusive os entes humanos, né? Então, a partir daí, gente, assim, só finalizando aqui para o Zé Marcos, que ele vai falar mais especificamente do projeto, né? A gente começou esse trabalho de buscar recursos, né? E aí é importante dizer que, mesmo que a lei ainda não foi regulamentada, né, ela já possibilita, ela já surte efeitos, né, práticos e pedagógicos, né? Foi graças a essa lei que os senhores aprovaram que a gente conseguiu, né, sensibilizar o Fundo Nacional
à época chamado de PPP Ecos, né, que agora é chamado de Fundo Ecos, né, que é um fundo nacional que financia projetos relacionados à questão ambiental, né, a gente, graças à aprovação dessa lei, a gente conseguiu sensibilizar esse fundo a aprovar um projeto que está em execução pelo sindicato, junto com a rede de parceiros, né, e é por meio desse projeto que a gente está aqui hoje para dar mais um passo, que é discutir com os senhores, né, uma proposta que está sendo também discutida com o Executivo de texto regulamentador dessa lei e também uma proposta, né, de emenda ao orçamento do município no sentido de assegurar recursos para a proteção da bacia do Rio Mosquito, no que tange ao município de Porteirinha, né? Feito esse resgate, eu passo a palavra aqui para o Zé Marcos, que vai falar, né, assim, mais especificamente a quantas anda aí o projeto e apresentar com mais propriedade o projeto, né? Eu não me apresentei direito no início, só finalizando então com a apresentação. Eu me chamo Aldinei, eu componho a equipe técnica de um projeto da Caritas, Arquidiocesana de Montes Claros, chamada Centro de Referência em Direitos Humanos do Norte de Minas, né? Por meio desse projeto e por meio da Caritas, hoje também eu componho um coletivo nacional chamado Articulação Brasileira pelos Direitos da Natureza, né? E por meio dessa articulação, a notícia do que aconteceu aqui em Porteirinha, em Serranópolis e Nova Porteirinha, a gente tem dialogado com o Brasil inteiro, né? Inclusive, essa experiência, ela estará em Belém, né, no final do ano, né, por conta da COP30, né, porque é uma ação de vanguarda, é uma ação inovadora no sentido de pensar, né, a proteção ambiental. E é isso, né? A gente, mais uma vez, se coloca à disposição dos senhores para seguir construindo junto e, mais uma vez, finalizo aqui como eu comecei, agradecendo e nos colocando à disposição. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Sou José Marcos, técnico do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Porteirinha e atualmente coordenador do projeto, né, Rio Mosquito. O Aldinei já esclareceu muita coisa a respeito do projeto e dessa caminhada, então dispensa aí essa fala retroativa, né, o que ele já fez aí. Mas gostaria, né, em nome do vice-presidente aqui, de agradecer a cada um de vocês, né, vereadores aqui presentes, por estar abrindo essa casa, né, para nos ouvir, né, para ouvir o povo, porque o que a gente traz aqui é o clamor do povo, né, principalmente do povo ribeirinho, né, que vive à margem do Rio Mosquito. Então a gente está aqui enquanto porta-voz desse povo, né? A gente está aqui enquanto um sindicato que representa uma classe, mas muito mais do que isso, em relação à representação de um povo, né, que depende desse rio. É do conhecimento, né, de vocês que esse rio é um rio de importância regional, né, não é um rio que atende apenas Porteirinha, Serranópolis e Nova Porteirinha, é um rio que no período de estiagens, né, principalmente nos anos de pouca chuva aqui em nossa região de semiárida, outros municípios usufruem dele através dos caminhão-pipa, né? Isso é do conhecimento de todos. E é um rio que está pedindo socorro, né? Lá no início do ano, antes do ano 2000, né, já houve um manifesto aqui na cidade, a gente até conseguiu resgatar umas imagens desse período, eu trouxe essa apresentação na outra vinda que a gente teve aqui para apresentar o projeto, né? Rio Mosquito ameaçado de morte, essa era a frase que destacava na faixa lá, né? Em 2001 e 2002, em parceria com o Centro de Agricultura Alternativa, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Porteirinha realizou um grande diagnóstico em toda a bacia do rio, né, pegando lá da nascente até a foz,
onde trazia um resultado socioeconômico, né, e ambiental da situação que estava o rio e as famílias que ali viviam. Com as grandes cheias, né, que o Aldinei já trouxe aqui, agora recente, houve a necessidade, então, de ações mais práticas, né? Esses acontecimentos, eles não acontecem por acaso, né? São resultado, né, de impactos que nós, seres humanos, vamos causando, né, à natureza aí ao longo dos anos, e em algum momento isso volta para a gente, né? Então, a partir do ano passado, do ano atrasado para o ano passado, né, a gente conseguiu articular um grande grupo, né, que é composto hoje por ribeirinhos dos 3 municípios, mais organizações que apoiam a causa dos direitos da natureza, e o poder público dos 3 municípios. Acho que eu posso dizer isso porque tem a assinatura, né, dos nobres vereadores que compunham essa casa no mandato passado, né, onde foi escrito o projeto de lei e sancionado pelo prefeito do período aqui, nos 3 municípios também. Então, assim, é um projeto que a gente sabe que está bem articulado, né, e que tem um envolvimento como um todo, né, de toda a sociedade, né, das esferas municipais aí. Então, assim, a nossa vinda aqui hoje para trazer de volta, né, os colegas que compõem essa casa no momento, que não participavam, né, na gestão passada, que às vezes não conhecia ainda o projeto de lei, né, está aí na mão de vocês, para que vocês possam apreciar, e também para discutirmos um pouco sobre a proposta, né, do que deve ser feito para que, de fato, o Rio Mosquito tenha a atenção que precisa, né? A gente sabe que tem pontos do rio que está 100% desmatado, né? Não existe mais mata ciliar, são barrancos, né, caindo, toda cheia que dá, o rio enlarguece naqueles pontos, porque não tem proteção mais, não tem raiz para segurar, então o barranco vai caindo. Os próprios agricultores, proprietários dessas áreas, hoje começam a enxergar que foi um grande prejuízo ter desmatado a beira do rio, porque estão perdendo terra, né? Eu conheço o local do rio, que o rio que tinha aí 10 metros de largura, hoje tem 50, né? Então, assim, para quem desmatou não foi vantagem. Usufruiu ali algum período, depois ficou no prejuízo que perdeu terra. Também a questão da poluição, principalmente, infelizmente dizer isso, mas, né, a gente tem que dizer, da cidade de Porteirinha, né, da zona urbana para baixo, a situação do rio ainda é mais crítica, né? Se a gente pegar o rio acima de Porteirinha, a gente tem uma realidade totalmente diferente do que a gente tem abaixo de Porteirinha, em termos de poluição, de degradação, né, que infelizmente é consequência, né, de um perímetro urbano, né, e às vezes da falta de consciência ambiental também dos moradores da cidade, né? Por mais que a gente tenha aí equipes, né, do município que faz a limpeza, que faz a coleta, mas também ainda precisa, né, dessa consciência ambiental da população. A gente conseguiu, né, o Aldinei falou, o Elton também já colocou aqui, um projeto, né, financiado pelo Fundo Ecos, através do ISPN Brasil, né, é uma organização que financia projetos ambientais, para que a gente pudesse ter uma pessoa, né, caminhando nos 3 municípios, identificando os principais problemas e propondo algumas ações, e alguns recursos para implementação de algumas tecnologias também que ajudam a amenizar esses impactos. Então, nosso projeto, ele é um projeto de incidência política e de recuperação ambiental do rio, né? Tem um nome bem grandão, mas acho que não há necessidade de a gente falar o nome completo. Mas quais são os principais focos desse projeto, né? A incidência política, que é levar ao poder público municipal, tanto nas esferas do legislativo como do executivo, né, as necessidades que a população ribeirinha nos apresenta, né, em relação ao que precisa ser feito para amenizar aí os impactos, né, e começar a ajudar a melhorar a qualidade da água do rio, né, e que a gente possa ter um rio de qualidade para todo mundo. Também está previsto o trabalho que a gente chama de educação ambiental e mobilização social. A gente sabe que não adianta fazermos nada aqui nessa casa e nem lá no executivo se a população não tiver consciência real de qual é a situação hoje do rio, né, e do que precisa ser feito por cada um dos moradores dos 3 municípios para que o problema seja resolvido. Então, não adianta colocar recurso, milhões de recursos nas ações, se a população não estiver convencida que, de fato, o rio está precisando de socorro. Então, esse é o trabalho que a gente tem focado mais
vamos dizer assim, mais força, né? Tem dado mais gás através de reuniões e palestras em escolas, né? Que a gente sabe que a gente tem que preparar os jovens e as crianças que estão hoje para o futuro, né? Também nas comunidades ribeirinhas, né? Agora a gente está iniciando um diagnóstico, onde vai passar por todas as comunidades, inicialmente ribeirinhas, do Rio Mosquito, de Serranópolis até Nova Porteirinha, justamente fazer esse trabalho de educação ambiental, né? De trazer a realidade, né? Mostrar que às vezes a pessoa mora na beira do rio, mas só conhece o ponto onde ele desce lá. Às vezes o vizinho que está a 100 metros, ele não conhece a realidade. Então a ideia é a gente trazer esse panorama, né? E trabalhando aí a educação ambiental, para que os agricultores entendam, né? A necessidade, de fato, de cuidar do rio, porque é um bem para todos, não só para quem está lá na beira dele. E um terceiro ponto, que é a implementação de tecnologias sociais, construção de barraginhas em áreas que estão descarregando muita areia dentro do rio, tanques de barragens de pedra em córregos, né, que também traz muita areia para o rio, e desassoreamento em alguns pontos do rio que há necessidade, árvores que caíram, né, e de uma certa forma está impedindo o fluxo natural do rio, então há essa previsão. Diante dessas três ações, a gente vê a necessidade, né, da organização formal de alguns grupos, né. Um deles é o comitê, né, de gestão do Rio Mosquito. A intenção nossa é que agora em agosto a gente possa estar criando esse comitê, né, e que esse comitê possa ser composto pelos 3 municípios, né, e a gente conta desde já com o apoio, né, e a presença de Vossas Excelências nesse comitê, porque é importante, né, a presença e o olhar do Legislativo, né, para um projeto com essa dimensão, né, que prevê o cuidado da população, porque cuidar da água é cuidar da população, né. Mas hoje a gente já tem um grupo, né, a gente chama de grupo informal, que é um grupo que a gente criou a partir dessa articulação inicial, né, do trabalho que a Caritas fez aqui nas comunidades durante o período das grandes enchentes aí, chama Todos pelo Rio Mosquito, né? A gente já criou a campanha, né? A gente tem o slogan da campanha, que é Todos pelo Rio Mosquito. Hoje a gente tem um grupo de WhatsApp e os acontecimentos, as reuniões, as ações que estão sendo feitas, por exemplo, agora, recente, a gente fez bastante trabalho de reflorestamento de mata ciliar, aqui na região de Mulungu, né? A gente tem feito algumas áreas já de cercamento e reflorestamento, né, de áreas degradadas da beira do rio. Então, tudo isso está sendo trabalhado dentro desse grupo. Mas a intenção é que a gente crie o comitê, porque dá uma base legal, né, para que a gente possa correr atrás de políticas públicas, né, e dialogar melhor as ações aí necessárias dentro do rio. E aí, hoje, aqui nessa casa, a gente traz, né, uma programação, que está na mão de vocês aí, que a gente precisa discutir, né? Como eu disse, também não adianta a gente mobilizar a sociedade, conscientizar da questão ambiental, se também não tiver recurso para garantir as ações, né? Imagina aí quantos anos tem que o rio vem sofrendo de degradação ambiental. Não são poucos, né? Então a gente já sabe também que não é algo que resolve da noite para o dia. Não é em um ano só ou em 2 anos, né? É algo que necessita um trabalho contínuo do poder público dos 3 municípios, né? Para que, de fato, a gente consiga ter, daqui 3, 4 ou 5 anos, um resultado positivo, né? E que esse trabalho possa ser, inclusive, modelo para outros rios Brasil afora, né? Tivemos a graça, né, de o nosso trabalho aqui, na parceria com vocês e com as outras organizações que nos ajudam, de ser o primeiro rio de Minas Gerais a ser reconhecido como sujeito de direito, né? Então já é um avanço para a Porteirinha, né? Já sai na frente aí, né? E me parece que o 2º ou 3º do Brasil, né? Que tem esse tipo de lei própria, né? Que garante ele como sujeito de direito, né? Falar que o rio é um sujeito de direito, a gente está dizendo que o rio tem direitos igual nós temos, né? A gente costuma dizer que a gente tem direito à alimentação, à escola, né? Então o nosso rio ele se torna dentro dessas mesmas características. E aí a gente traz essas informações aqui para os nobres vereadores e pede, né, o apoio de vocês no andamento do projeto, né? A gente vai agora, na próxima quinta-feira, dia 17, estar reunido com o Executivo, né, e os secretariados das secretarias ligadas a essa função, né, questão ambiental e agricultura,
justamente para tratar aí de recurso público para a permanência desse projeto, né? Porque a minha permanência nele vai até mês de abril do ano que vem, que é o contrato que a gente tem com o ISPN. Encerrado, a gente não quer que o projeto acabe, né? A gente quer que os municípios que são banhados pelo rio assumam essa responsabilidade, né, de continuar o projeto após, né, a finalização dele nessa parceria com o ISPN. Então, quando o projeto foi criado, ele já foi criado pensando nisso, né? A gente vai dar um pontapé, vamos começar, mas o município precisa assumir. Por quê? É aquilo que eu disse, a gente entende que, se não houver adesão dos municípios, da população, nada adianta ser feito. Projeto nenhum vai à frente se a população, se o poder público não abraçar. No momento, a gente tem um funcionário da prefeitura, né, da frente de serviço, era da frente de serviço, aí encerrou, ele parou, que está nos ajudando, né? Disponibilizou um funcionário, o prefeito disponibilizou um funcionário, e ele tem ajudado nessa parte de plantio, né, transplantio das mudas nativas, né, na beira do rio, e do cercamento, né? Então o projeto entrou com material, a gente comprou o material de cercamento, através da parceria com os 3 municípios e o IEF, a gente conseguiu as mudas, e esse funcionário está ajudando nesse papel aí de plantar essas mudas nas áreas. No momento, a gente está trabalhando por adesão. A gente, por mais que o projeto de lei torne o rio como sujeito de direito, e dizer que é sujeito de direito é dizer que é obrigatório ter lá mata ciliar, tantos metros, né, 30 metros de margem é obrigatório, porque é lei federal, né, e não dá para ir contra uma lei federal. Né, dizer um monte de coisa que é direito do rio. Mas o nosso papel não é esse, não é de polícia, de punir, é de educar. Então, o que a gente está fazendo? A gente está articulando, caminhando, conversando com os agricultores, e aqueles que estão aderindo e oferecendo áreas, a gente vai lá e faz o trabalho de reflorestar, de cercar. Por quê? Porque esse trabalho foi feito pela Emater no passado, de cercar quase que a beira do rio toda, né? Pelo menos na região do Curral Velho aqui, fechou quase toda. Muitas cercas foram tiradas, carregaram, ninguém sabe para onde, os postes do arame, e não resolveu muita coisa. Então, a nossa intenção é, de fato, educação, né? Então, aquele que se oferece, a gente está entendendo que ele vai cuidar. A maioria deles, inclusive, ofereceu que pudesse plantar agora na seca, que eles vão molhar, eles vão irrigar essas plantas, para que quando chover, a enchente passar, não carregue. Porque tem um risco, né? A gente geralmente planta quando começa a chover, mas se vier uma grande cheia, ela vai inundar e vai carregar as mudas tudo, né? Porque ela ainda não tem raiz fixa no local e tal. Então, esse é o trabalho que a gente está iniciando. E a adesão está sendo muito grande. Tanto é que eu já sei que o que eu tenho de recurso para cercamento é insuficiente diante da demanda que já está apresentada pelos agricultores ribeirinhos. Então, está aí a necessidade de recurso, por exemplo, do município, né, para que garanta mais área de cercamento para proteção, né, mais mudas de planta para ser reflorestada. E, infelizmente, poucos locais do rio que tem, de fato, o que a lei diz, né, 20, 30 metros de mata ciliar. A maioria não tem nada, ou quando tem ali 2, 3 árvores sequencial na beira do rio, que não dá aí uma área de 5 metros de proteção, né? E diversas outras situações ambientais que vêm acontecendo, né, como, por exemplo, o relacionamento com a estação de tratamento de esgoto, né, que a população abaixo de Porteirinha tem sido prejudicada. A gente tem tentado um diálogo junto com a Secretaria de Meio Ambiente e a Copasa, né, sobre alguns problemas que têm acontecido. A Copasa está propondo solução, né, mudar a estação, algumas situações, né, colocar geradores para não deixar o produto, né, o esgoto ir bruto para o rio, igual acontece hoje quando falta energia, né. A gente está negociando, isso é um papel também do projeto, mas também é importante que essa casa esteja presente nessas ações, porque cabe a vocês também cobrar, né? É um órgão que recebe milhões aqui dentro do município pela prestação de serviço que ela presta, mas, ao mesmo tempo, causa prejuízo de milhões para quem está abaixo de Porteirinha, porque, ao produzir hortaliça, não vende mais no mercado, porque quando sabe que é daqui abaixo de Porteirinha, ninguém quer comprar, né? Porque criou-se um trauma aí na cabeça do povo que toda a produção de hortifruti, de hortaliça, de frutas abaixo de Porteirinha não serve para comer. E era a principal atividade dos agricultores ribeirinhos. Então, a gente precisa trabalhar para que, de fato, as pessoas comecem a entender que o rio está saudio e que possa consumir o alimento abaixo daqui e que as famílias possam voltar a ter renda, né, da agricultura familiar, principalmente hortaliças, né? Por estar perto da cidade é fácil, né? Hortaliça é uma coisa que produz rápido e que gera muita renda para o pessoal.
Então, assim, acima de Porteirinha o pessoal compra, abaixo não. Então, a proposta aqui hoje, então, é que a gente possa, né, a gente vai provocar o executivo, né, a colocar recurso, né, no PPAGs, né, na LOA, a gente possa colocar, né, no planejamento plurianual aí do município, a continuidade desse projeto, né, com pessoas disponíveis nas secretarias competentes ligadas ao assunto, por exemplo, meio ambiente e agricultura, né, que possa ter pessoas custeadas pelo município para que continue esse trabalho, né. A gente vai estar junto, a gente não vai, mesmo terminando o projeto, a gente vai tentar outros projetos também, mas mesmo não conseguindo, o sindicato não vai largar a causa, porque é uma causa social, envolve a agricultura familiar, que é o nosso público, mas a gente vê a necessidade de recurso público dentro do projeto para que ele seja permanente até a gente resolver o problema, né, que é muito sério. E aí, eu não vou me delongar muito, né, está na mão de vocês aí a proposta da pauta, vocês podem estar dando uma olhada aí, mas é dizer que em algum momento a gente vai voltar para essa casa, né, a partir da conversa com o executivo, para apresentar para vocês o que foi proposto e que vocês, né, ao chegar na mão de vocês, proposta de emenda, né, de recurso público para essa ação, que vocês possam nos ajudar, né, a dar andamento, porque é algo muito necessário e que é urgente, né? O Rio Mosquito grita por socorro, né? Quem ainda não conseguiu andar, seria importante, né, nas oportunidades de folga que vai de final de semana, anda um pouquinho de Porteirinha para cima em alguns pontos que dá para chegar na beira do rio, e anda um pouquinho de Porteirinha para baixo, pelo menos até a região de Mulungu aqui, para vocês verem a diferença de um e outro. É como se fossem dois rios diferentes, né? Então a gente sabe que precisa fazer algo muito rápido. Por enquanto é isso. Obrigado. Gostaria que você continuasse, por favor, vereador Anderson. Bom dia a todos. Bom dia, Elton. Como que é seu nome? Zé Marcos. Ô, Zé Marcos, em relação... Eu sei que tem muitos produtores que utilizam o rio assim, para sustentar a sua família, né? E eu sei também que tem muitos fazendeiros ricos que usam a água do rio para levar vantagem em plantação de banana, né? Às vezes planta o capim, nem é para dar o gado dele, é para vender. Esses camaradas que captam esse montoeiro de água do rio aí, vai ter alguma penalização para eles? Ou não? Como que vai ficar a situação desses grandes fazendeiros? Porque Então, eles captam muita água e acontece que, assim, eu vejo que pelo fato de captar tanta água, às vezes o rio ele chega numa certa parte que ele seca, porque vai acabando a água do rio, né? Tem muitos que tem barragem, na maioria das vezes, quando o rio está bem fraco, eles esperam a barragem encher, botam uns canos lá exagerados e chupa aquela água toda, aí aquela restinho de água que fica ali, ela não desce. Então, boa pergunta, né? No nosso projeto não prevê isso diretamente. Indiretamente, sim, ao tornar o rio um sujeito de direito, ele passa a ter direitos e direitos são iguais, né? Então, da mesma forma que ele tem direito de usar o rio, o outro tem, né? Mas quem trata dessa regularização é o IGAM, né? Junto com a Polícia Ambiental. Aqui, em Porteirinha, já teve alguns episódios, justamente nesse foco que você traz. O ano que é de pouca chuva, que a chuva fica irregular, tende a ter menos água no rio. Quando isso acontece, começa a faltar água para quem está mais embaixo. A própria população tem feito denúncia e a Polícia Ambiental tem vindo acompanhando, né, da barragem de Serranópolis para baixo, propriedade por propriedade, olhando quem está usando, que tanto que está usando, se tem outorga de autorização de uso dessa água ou não. Os que não têm, eles pedem para tirar, né, aquele sistema de bombeamento do rio, que a maioria das vezes são os pequenos que usam pouco, que fica mais prejudicado. Mas também aconteceu, né, a gente sabe que acima de Porteirinha existia algumas irrigações, a gente considera grande para o porte do nosso rio, que no período de estiagem tiveram que parar a sua irrigação por força da lei. Mesmo tendo a outorga, né, existe uma medição, né, que o pessoal da área responsável fazem, do tanto de água que sai e o tanto de bombas cadastradas que tem no período do rio, para saber até quanto você pode tirar
por mês ali de água. Infelizmente, pela maioria não está cadastrado, fica difícil de regularizar isso. Então, o que acontece? Às vezes um grande vai lá e pede uma outorga para irrigar aí 10 hectares. O que o órgão competente faz? Vai lá nos registros e olha, não, nós temos aqui a vazão de 10 mil litros, mas só tem 5 pedidos, então está sobrando água, vamos dar. Então, o fato do pessoal não ter as bombas cadastradas prejudica a própria população que precisa dela cá embaixo. Porque vai autorizar uma grande irrigação numa área que às vezes nem vem olhar, eles autorizam pelo sistema, numa área que não tem mais capacidade. Aí quando o negócio arrocha, que de fato falta água, aí a polícia vem, fiscaliza e vê que de fato está errado alguma coisa e pede para parar com aquela irrigação. Também é algo que a gente pode discutir aqui nessa casa, né? Projetos de leis que regulamente isso, né? Cabe também ao legislativo, uma vez que estamos trabalhando, né, a recuperação da bacia do Rio Mosquito, e que o rio seja bom, tanto para quem está lá em Serranópolis, como para quem está aqui em Porteirinha, como para quem está lá em Nova Porteirinha, que é pior do que a situação nossa ainda, né? Então, que o rio possa chegar para todos. Para isso, de fato, é um trabalho muito grande. Quando a gente fala aqui de recurso, de pessoal liberado no município para acompanhar esse trabalho do rio, é justamente pensando nisso, né? É igual também ali assim não é no Rio Mosquito não, mas é o Rio do Cerrado. Moço, aquele Rio do Cerrado, ali virou tanto empresários que fez as mansões lá e puxa água com borra para encher piscina, para molhar a grama. E aquelas pessoas mais necessitadas, o rio chega ali na ponte de Serra Branca, o rio corta. Então, assim, é uma coisa que nós deveríamos ver também, botar lei e regra, que para todo mundo que tem aquelas mansões lá, os empresários, que na maioria das vezes nem usa as casas, só aluga para ter recursos, né? Receber dinheiro. Então, assim, ali também é um absurdo, aquele Rio do Cerrado, ali tinha que tomar uma providência, né? Regularizar aquelas bombas daqueles povos lá na beira do rio lá. E aí, acaba que chega na ponta do Rio de Serra Branca, o rio seca, aquelas pessoas fracas lá que querem plantar uma hortinha ou quer dar uma água para uma vaca, não tem água porque os caras estão usando para encher piscina. Obrigado. Só complementando aqui, né, o que se espera, né, com a regulamentação dessa lei é que a gente tenha, de fato, né, em cada um dos 3 municípios, o comitê guardião funcionando, né, e a lei municipal, né, a lei aprovada aqui no ano passado, ela diz da competência desse comitê guardião. Uma delas é realizar um relatório anual da situação do rio, né? O que espera, então, é que esse comitê ele tenha as condições necessárias para fazer esse trabalho, fornecer as informações. Aí, quando a gente está falando de um relatório, a gente está falando de fornecer todas essas informações, né? Outorgas irregulares, situação da bacia, né? Para que os órgãos da administração pública, cada um na sua competência, tome as providências, inclusive no sentido de eventuais punições, né, no âmbito do direito ambiental. Vereador Gustavo. Esse comitê seus aí, se tiver como me colocar, pode colocar, que eu vou ficar satisfeito de participar, viu? Ótimo. Bom dia a todos. Em nome de Elton aqui, eu quero cumprimentar vocês, Marcinho, né, e os demais aqui que está representando o Rio Mosquito. Dizer que essa casa sempre estará de portas abertas a esse trabalho. Eu já tenho acompanhado, inclusive eu estou no grupo, né, do WhatsApp, e quero acompanhar de perto, né, e fazer parte também. A gente sabe, esses tempos aí atrás eu andei aqui dentro da cidade mesmo, próximo aqui a essa pinguela que dá acesso ali ao antigo Panelão, e é muito triste a gente ver a situação que está o rio, porque é vida, né? E ele sente as dores dos maus tratos que acontecem, como a gente, quando está doente, também sente. O nosso corpo responde. E quero parabenizar pela iniciativa, né, que já começou de estar fazendo a plantação de novas árvores em matas ciliares,
porque sair do papel é muito difícil. Falar e escrever é muito fácil, né? Mas quando se trata de agir, de colocar em prática, a gente sabe que tem certos fatores que atrapalham, que dificultam, e vocês estão vencendo essas barreiras e dando esse pontapé. Então, quero colocar a minha pessoa à disposição como vereador do município também, e o que tiver no meu alcance, eu acredito que os demais vereadores do nosso prefeito, eu irei também correr atrás, e que esse trabalho não possa parar, que ele possa continuar, né? E que Porteirinha, nós como legislativo, executivo e a população possa abraçar essa causa, porque infelizmente o resultado, né, que o rio apresenta a cada dia só piora. A gente vê, ele estreita, ele não tem mais aquele cheiro de um rio limpo, né? E principalmente essa região descendo aqui do Guará para baixo é onde sofre mais. Mas é mais mesmo para parabenizar, vou estar lendo esse projeto e tiver no meu alcance para estar pedindo, cobrando o nosso prefeito, levando às escolas informações, usando também a minha rede social para ajudar vocês, pode contar comigo. E parabéns por estar aqui. Muito obrigado. É isso, Zé Marcos. Doutor Dinei, alguma consideração? Algum colega? O vereador Mário, desculpa. A palavra. Bom dia a todos. Quero aqui agradecer, né, a presença de Elton, Adnei, Zé Márcio, dos colegas aqui presentes. Algo que eu já tenho dito aqui nessa Câmara há bastante tempo e que me preocupa, né, essas ações suas, é uma ação muito importante, né, tivemos aqui, né, no mandato passado, fizemos a aprovação da lei, passou mais de um ano, ainda não foi formado formalmente o Comitê Guardião, não sei como que anda nos municípios de Serranópolis e Nova Porteirinha, mas eu vejo que, pelo que eu li aqui, eu vejo que muito dinheiro público será jogado fora se a gente executar isso aqui, se não cuidarmos da barragem de Serranópolis. Zé Márcio falou aqui mesmo, eu pensando aqui, que muitos cercamentos que estão sendo feitos voluntariamente, né, as pessoas têm tomado consciência cada vez mais, e disponibilizado a área, e tem o voluntário que está indo fazer a planta. Mas o que eu percebi nos últimos anos, que com 2 ou 3 chuvas, a barragem de Serranópolis já enche, já começa a sangrar. Aí de janeiro e fevereiro, as chuvas que vêm, vai desmanchar todo o nosso trabalho, todo o nosso dinheiro vai ser jogado no ralo. Planta agora na seca, a pessoa tem um trabalho, irriga para não morrer, a planta não cresce muito. Aí mês de janeiro, o que chove já passa por cima de Serranópolis e vem e quebra tudo, desmancha tudo. Então, acho que a preocupação imediata nossa, eu não tenho estudo técnico nenhum para falar isso, mas eu percebo que a barragem de Serranópolis hoje só está com uma lâmina de água, né? Poucos metros cúbicos de água, a barragem já perde a sua função, que é, primeiro, armazenar água para o abastecimento, e segunda, para acabar com inundações. Então, nós estamos tendo problemas hoje, como o colega Pião falou, com pouco tempo de estiagem, já falta água lá na ponta. Com pouca chuva que vem, já causa inundação. Então, né, acho que nós temos que sentar com esse comitê, criar o quanto antes, podem contar comigo, mas nós temos que ir em algum órgão do Estado, verificar o que a gente tem que fazer para afundar a calha da barragem de Serranópolis. Porque senão vamos estar enxugando o gelo. As pessoas vão cercar suas margens, vão plantar árvores, e com 4 ou 5 chuvas, já vai ser tudo destruído novamente. Desassorear o rio, nós vamos desassorear o rio, beleza. Um ano de chuva, de enchente que vem, vai assorear o nosso rio todo novamente. Então, assim, se nós não desassorearmos a barragem de Serranópolis, afundar aquela calha, para armazenar chuvas de 3, 4 anos lá, e para soltarmos volumes de água suficiente para chegar lá em Nova Porteirinha, esse trabalho nosso aqui vai ser paliativo, vamos estar enxugando gelo a cada ano. Contem comigo, com o meu apoio, mas eu sempre serei duro nessa fala. Tem alguém ganhando dinheiro com a água da barragem de Serranópolis de Minas. E o povo que precisa, que são os ribeirinhos, estão sendo penalizados. Alguém está vendendo a nossa água e a nossa população está sofrendo por falta dela lá embaixo.
Viu? Fica só essa observação e a minha contribuição. Parabenizo vocês pela iniciativa, contem com nós, conte com a Câmara, conte com o vereador Mário, mas vamos cobrar lá sobre a melhoria da barragem de Serranópolis de Minas. Muito obrigado. Antes eu estou vendo o vereador antes ali do microfone, gostaria de fazer, fique à vontade. Pode contar com nós aqui, vereadores, e eu queria fazer uma reflexão aqui. Quando eu era mais moleque, minha mãe levava roupa para lavar aqui na Pinguela, e lá de uns poços, moço, pensa nos poços fundos, nós subíamos nas árvores, pulava dentro do rio, mas naquela época, os carroceiros tiravam muita areia no rio, e o rio sempre era fundo, e agora o rio você pode caminhar dele aí, de fora a fora. Essa lei braba aí que não pode tirar areia mais, o governo faz umas coisas erradas, porque se você paga, você pode tirar, mas se você não paga, você não pode, né? E assim, será que vai ter um projeto para afundar esse rio aí, afundar mais? Principalmente na questão das enchentes também, né? Que o rio está praticamente assoreado. Bom, mais uma vez quero agradecer a todo mundo, sei que o horário já extrapolou. As ações, nós vamos debater, construir, esse é o nosso projeto de fazer isso, né? No comitê, nós vamos criar o comitê municipal, o comitê gestor aí do Rio Mosquito, e aí a gente pede, não sei se todos os vereadores querem participar, ou se a Câmara vai nomear 1, 2, 3 vereadores, ou fica disponível, mas a gente vamos construir propostas, né? Tem diversas propostas boas que saíram aqui, e diante das propostas vamos, como foi criado o projeto de lei por essa casa, que por onde a gente passa, a gente apresentou esse projeto na Assembleia Legislativa de Minas, em Brasília, e a gente tem orgulho de dizer que foi essa Câmara de Vereadores de Porteirinha que aprovou a lei, a primeira lei do Estado de Minas Gerais, o Rio Mosquito, um sujeito de direito. Então a gente só quer agradecer a cada um de vocês. Nós estamos abertos nas nossas reuniões, nossas oficinas, né, Zé Marco? A nossos mutirões, para receber qualquer um de vocês que quiser participar, se sinta à vontade. O projeto, nós somos apenas entidade que apresentou um projeto, mas o projeto é um projeto coletivo. E a gente quer construir junto com a sociedade civil, com o poder público e com os vereadores do nosso município, que considero todos como os meus amigos. Agenor, em nome aí, você como vice-presidente, quero agradecer, mas quero registrar que eu esses dias estive com Valdinei Batista, né, presidente dessa casa, e falei com ele que uma reunião da Câmara de Vereador que pudesse apresentar o trabalho que o sindicato faz em Porteirinha, que eu gostaria muito. Por exemplo, nós vamos construir agora, dar início, se Deus quiser, provavelmente semana que vem, 47 casas para família de baixa renda. Nós já temos a lista, mais de 100 famílias. Vamos fazer o segundo projeto agora para 100 famílias em Porteirinha. Nós estamos com um projeto apresentado em Recife, para o Ministério do Desenvolvimento Social, para a gente concluir todas as famílias 100% de Porteirinha que não tem água da Copasa para receber uma cisterna. Porteirinha, Janaúba, Pai Pedro e Mamonas. Nós já fizemos isso em diversos municípios, Serranópolis, Espinosa, Monte Azul, Riacho dos Machados, queremos fazer na nossa região. E aí, assim, a Câmara de Vereador, a gente precisa esse diálogo juntamente com os vereadores. Tem uma família que é importante colocar no programa Minha Casa Minha Vida, tem uma família ali que são meus eleitores, eu represento o município, eu represento essa região, que as tecnologias cisterna precisam chegar lá. Então a gente quer esse diálogo juntamente, né? O sindicato representa a categoria, mas vocês representam o povo em geral. E nós precisamos e queremos dessa parceria estar junto. Grande abraço e muito obrigado, que Deus abençoe sempre. Então, a Câmara Municipal agradece a presença aqui da Amanda e doutora Aldinei, da Caritas, que bom tê-los aqui conosco, a José Marcos e Elton, presidente do sindicato, que há 52 anos presta relevante serviço à nossa cidade.
é destaque o sindicato no Estado como um sindicato atuante, sério, que trabalha e que faz realmente. Então, parabéns, para nós é um orgulho recebê-los. E discutir o meio ambiente ficou provado aqui. Rapidamente, né, os vereadores já se manifestaram o interesse de participar, alguns já estão, né, nessa luta, e o projeto de lei, né, a lei 2251, assim vamos tratar, né, que cria, que faz essa ação tão importante, estamos falando da COP30 lá no Pará, né, que estarão representando todo o nosso Estado, é orgulho para todos nós. Então, contem com essa casa, repassarei ao presidente da Câmara, o senhor Valdinei, para que forme a comissão. Essa reunião com o Executivo, gostaríamos de que tivesse representantes da Câmara nessa reunião com o chefe do Executivo, Secretaria do Meio Ambiente e de Agricultura, para a gente poder interar melhor sobre o assunto. Então, agradeço, muito obrigado a vocês aí pela presença. Concluindo aqui a nossa reunião extraordinária... Só um minuto. Opa, desculpa. Já aproveito então para estender, uma vez que é interesse seus, a reunião com o Executivo será agora quinta-feira, às 14 horas. Estou aguardando só confirmação do local, porque será num local público, né? E Silvanei não falou ainda se vai ser na prefeitura ou em alguma das secretarias. Mas 14 horas, agora dia 17, ok? Viu? Quem puder participar, será muito importante a presença de vocês lá. É isso, agradecer o público, né, que nos acompanharam aí das suas casas, pelas redes sociais, agradecer os nossos funcionários, servidores públicos, né, pela presença de estar conosco, aos vereadores, né, e não havendo mais nada a tratar, declaro em nome de Deus e da lei, né, encerrado essa sessão. Muito obrigado a todos.